Eu quero nesse vídeo agora fazer uma reflexão, vocês conversar um pouco, vocês sobre o marxismo, o comunismo e quais são as suas reais intenções para com a humanidade, para com as sociedades de uma forma geral, né? Porque nós focalizamos muito, ficamos muito focados na questão econômica, na questão cultural do marxismo, mas eu penso que a coisa é muito mais complexa, muito pior do que nós imaginamos, viu, meus amigos? Porque eu tenho para mim que o marxismo, ele, ele é fincado, ele é fundamentado no ódio. E para isso a gente tem que pensar um pouco sobre Karl Marx. Marx, não sei se você já estudou a vida, biografia de Marx. É, eu ensinei para algumas turmas aqui na internet, alguns cursos que eu dei no passado sobre o comunismo, sobre o marxismo, sobre o socialismo, e eu ensinei sobre a vida dele, como é que foi a vida deste homem, né? E sabe, na juventude, ele foi um cristão devoto, viu? Ele acreditava em Deus, escrevia até sobre a obra de Cristo e coisa tal, mas de repente houve uma mudança na vida deste homem. Ele, antes mesmo ali do Manifesto Comunista, que foi em 1848, que ele escreveu junto com Engels, né? Lá em 1837 ele escreve uma carta para o pai dele e mostrando essa mudança que aconteceu na vida dele, de antes um cristão devoto para de repente alguém que odiava Deus. E ele diz lá que mudou realmente e ele começou agora a acreditar em novos deuses, diz nesta carta aí, nesse registro histórico que existe aí para quem quiser pesquisar. Em 1837 ele escreve para o pai dele. Então, ele mostra que ele sabe que Deus existe. Marx não era um ateu, nunca foi. Pelo contrário, ele acreditava que Deus existia, mas ele tinha um ódio imenso por Deus. E, vez por outra, ele mostrava isso nas suas obras ou mesmo em registros de conversas dele, né? Então, Marx nunca foi um ateu. E quando ele escreve o Manifesto Comunista com as teorias marxistas ali, é muito claro nesse documento esse ódio, essa repulsa que ele tem por Deus, pela fé, pela igreja, pelas religiões cristãs, judaicas, né? E o marxismo, é isso que eu quero trazer aqui, essa reflexão, ele é fundamentado nesse ódio a Deus e tudo que Deus representa, tudo que Deus criou. Por isso que o marxismo, ele ataca com força a família tradicional, casamento, a fé cristã. Ele tem essa marca de ataque, de confronto contra o cristianismo, de uma forma geral. Então, a luta nossa, meus amigos, meus seguidores, não é simplesmente uma luta no âmbito econômico, no âmbito cultural. Ela é muito mais do que isso. É algo espiritual mesmo, viu? Porque o marxismo ele é fundamentado nessas premissas de ódio a Deus e ódio a tudo aquilo que Deus criou. Por isso, ataque à família, por isso, ataque ao casamento, por isso, ataque à propriedade privada, né? É um ataque a tudo que
tem de bom no mundo, né? E quando se analisa, então, essas questões na vida de Marx, isso é muito claro. Tem um poema que ele escreve também, chama-se Invocação de um Desesperado, que ele cita ali no poema algumas frases que são frases que, se você pesquisar na Bíblia, são frases que são direcionadas a Lúcifer, a rebelião de Lúcifer nos céus. Para quem acredita no texto bíblico, para quem é cristão, tem lá, né, esses registros, e ele faz declarações e ele usa as mesmas palavras. Depois ele escreve um poema também chamado O Jogador, em que ele diz sobre o príncipe das trevas e diz que ele fez um acordo com Satanás. É ele que diz, gente, isso é registro histórico. Eu sou um historiador, eu não estou aqui contando historinha. Se você quiser pesquisar esses poemas, Invocação de um Desesperado e O Jogador, de Karl Marx, veja lá o que eu estou dizendo. Então, essa ideia de Deus para Marx tem que ser destruída. Ele quer aniquilar isso, por isso as teorias marxistas tanto atacam estas instituições como família, casamento, igreja, fé cristã, né? Relacionamentos saudáveis, criação de filhos, educação dos filhos, segundo a tradição judaico-cristã. Então, o marxismo é muito mais do que uma batalha na área econômica, né? Divisão de classes, aquela coisa toda, produção. E na área cultural é muito mais do que isso. É realmente algo espiritual, é uma guerra espiritual. E isso vem se propagando por outros pensadores marxistas também. É, eu já mencionei na minha página, já escrevi artigos lá na Trincheiras da Verdade também, e já ensinei em cursos aqui também para alguns alunos sobre uma figura chamada Saul Alinsky, também ali teve uma atuação grande ali nos Estados Unidos, né? E ele é a principal referência dos políticos de esquerda em como fazer política. Ele dá um manual, né? E esse manual de Saul Alinsky é fundamentado, ele ensina que esses políticos de esquerda têm que usar a mentira, a calúnia, a difamação para destruir os seus oponentes, os seus inimigos. Eles não chamam de adversário, mas de inimigos. Ele diz que não tem que vencer somente esses inimigos, adversários políticos, mas tem que aniquilá-los totalmente. E aí tem que usar todas estas coisas que eu disse, mentiras, injúrias, calúnias, difamações, inventar um monte de coisa para destruir a reputação, a vida dessas pessoas. Isso tudo é algo que o cristianismo condena. Então veja que Saul Alinsky segue a cartilha de Marx, usando técnicas, táticas e métodos que o cristianismo condena, que toda pessoa que tenha bom senso, que tenha um bom caráter, sabe que são erradas, né? Você usar estas ferramentas são ferramentas de pessoas que não têm nenhum tipo de moral, de ética, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que não leva em consideração nenhum princípio, nenhum valor correto, né? Então veja que o marxismo ele prega desde a sua fundação o ódio. E o inimigo principal do marxismo não é o capitalismo, como muitos dizem, mas é o cristianismo. É o cristianismo, né? Então, é, nós temos que entender isso. A luta é fundamentalmente espiritual, gente. Você sendo cristão ou não, não importa, mas você tem que entender que o marxismo e, por conseguinte, o comunismo e o socialismo, eles têm uma pedra fundamental, que é o ódio ao cristianismo. Então, eles são contra tudo aquilo
que o cristianismo ensina e prega. Então, por isso que é fundamentalmente uma luta espiritual, né? O marxismo ele é calcado na mentira, no ódio, na inveja, no egoísmo, na calúnia, e isso são características de pessoas que não seguem e não entendem os princípios e valores cristãos. Então, entenda isso e quando você estiver neste combate contra o comunismo, entenda que você tem que ter fé em Deus, permanecer firme na sua fé em Deus e pedir a Deus que te fortaleça nessa batalha, porque a batalha é muito mais do que simplesmente econômica e cultural. Os comunistas são servos de Satanás. Esta é a realidade dura e crua, e talvez você se assuste com isso, mas esta é a realidade. Como historiador, estudioso da área, eu percebo isso pesquisando e estudando o assunto. Marx era alguém que odiava a Deus, mas não era ateu. Ele acreditava que Deus existia, mas a intenção dele era destruir tudo aquilo que Deus criou e toda a ideia de espiritualidade relacionada ao Deus cristão. Entenda isso e na sua luta leve isso em consideração, tá bom? Um forte abraço do professor. Até o próximo vídeo e fique com Deus, porque só Ele é que pode nos dar forças nessa luta. Até!